Olá, meus queridos alunos. Eu sou o professor Renato Tito e você está no canal 10 em Matemática, o canal que descomplica as complicações. Na aula de hoje, nós vamos resolver uma questão que caiu no vestibular da FUVEST no ano 2016, envolvendo logaritmos e suas propriedades. O exercício pede: use as propriedades do logaritmo para simplificar ou resolver a expressão. E a expressão é um valor de S, igual a soma de três frações, em que todas elas aparecem um logaritmo no denominador. E aí depois ele pede qual é o valor de S e dá as alternativas. Para resolver essa questão, nós vamos precisar dominar previamente algumas propriedades de logaritmo. Então vamos rever quais são elas. A primeira delas é a própria definição de logaritmo. Então, se a gente tem um log de um A numa base B, isso significa que B elevado a x tem que ser igual a A. Tá? Então, B igual a x tem que ser igual a A. Essa é a definição de logaritmo. Outra propriedade que nós vamos usar é que se nós temos um logaritmo de 1A vezes C numa base B, eu posso decompor essa soma desse produto como sendo a soma de dois logaritmos, o logaritmo de A na base B mais o logaritmo de C na base B. Outra propriedade é o logaritmo da potência. Se eu tenho um logaritmo de 1A elevado a uma potência, uma potência C, numa base B, esse C, essa potência C, ela pode passar para frente do logaritmo multiplicando, e aí fica C vezes log de A na base B. Então, nota que todas as propriedades de logaritmos, elas são válidas tanto o caminho da ida quanto o caminho da volta. Então, se eu tiver somas de dois logaritmos de mesma base, eu posso juntar os dois, essa soma, em um único logaritmo, multiplicando os dois logaritmandos, A e C, e mantendo a mesma base B. Por outro lado, também, se eu tiver uma constante C multiplicando um logaritmo, essa constante pode vir para dentro do logaritmo como uma potência do logaritmando. Tá? E outra propriedade dos logaritmos que vem da mudança de base é essa, de que se eu tenho um logaritmo no denominador de uma fração, e eu preciso, para resolver a equação, jogar o logaritmo para cima, para o numerador, eu posso fazer isso, mas eu sou obrigado a trocar o logaritmando com a base. Então, o logaritmo de 1 sobre o logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de B na base A. Tá? Isso vem da propriedade de mudança de base. Aquela em que, se eu tiver um logaritmo de 1A numa base B, eu posso reescrever em função de uma outra base, como sendo o logaritmo de A na base C, dividido pelo logaritmo de B na base C. Dessa definição de mudança de base veio essa que nós vamos usar agora nesse exercício. Tá? Então vamos para a resolução do exercício. Bom, aqui, como nós havíamos comentado, eu tenho logaritmos nos denominadores. E eu não consigo resolver com esses logaritmos nos denominadores. Então eu quero passar eles para os numeradores. Mas para fazer isso eu preciso inverter a base com a logaritmando. Então eu vou jogar esses três logaritmos para cima, fazendo essa inversão. Tá? Então é isso que eu vou fazer agora, para poder resolver a expressão. A nova expressão fica escrita dessa seguinte forma, ou seja, repara que esse logaritmo que estava aqui nas bases foi para cima e eu inverti. Antes era de 2016 na base 2, agora virou 2 na base 2016. Esse aqui era 2016 na base 3, virou 3 na base 2016. E o último era logaritmo de 2016 na base 7, virou logaritmo de 7 na base 2016. Eu fiz simplesmente jogar esse logaritmo para cima, trocando esses dois números. Tá? E agora nós ficamos com uma soma de três logaritmos com uma fração, divididos por um número. Dessa forma aqui não me interessa resolver, eu prefiro juntar esses denominadores fazendo um mínimo múltiplo comum de 2, 5 e 10, que é mínimo múltiplo comum de 2, 5 e 10 é o próprio 10, porque 2 e 5 são múltiplos de 10. Então, como próximo passo, eu vou juntar essas três frações igualando os denominadores. Eu troquei por um denominador 10, e aí eu tenho que aplicar aquela regra do mínimo múltiplo comum. Se o novo denominador é 10,
O novo numerador de cada uma das frações é o 10 dividido por 2, nesse caso 5. 5 vezes 1 é 5, eu coloco 5 aqui. Novo numerador da segunda fração é 10 dividido por 5, que é 2. 2 vezes 1 é 2, e eu coloco 2 aqui. E na última fração é 10 dividido por 10, que é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, eu não preciso colocar esse 1 aqui. Então, fiz simplesmente colocar todos eles em função de um mesmo denominador. Mas para isso eu fiquei com novos numeradores multiplicando os logaritmos, o 5, o 2 e aqui 1. Tá? E aí recorda que quando eu tenho uma constante multiplicando um logaritmo, nesse caso 5, eu posso passar esse 5 para dentro do logaritmo com potência do 2. Esse 2 que está multiplicando o logaritmo, eu posso passar para dentro do logaritmo com potência do 3. E aqui eu não tenho nada multiplicando, seria 1, não preciso mexer. Então, a expressão agora vai ser reescrita dessa forma. Eu simplesmente passei o número que estava multiplicando os logaritmos para dentro do logaritmo como potência, usando aquela propriedade da potência que nós já vimos anteriormente. E agora vamos usar uma outra propriedade. Lembra que quando eu tenho soma de logaritmos, todos eles de mesma base, eu posso juntar em um único logaritmo, multiplicando os logaritmandos. Então fica dessa forma. Eu escrevi a soma de 3 logaritmos como sendo um único logaritmo, mantendo a base, 2016. E agora eu vou multiplicar os logaritmandos. 2 à quinta vezes 3 ao quadrado vezes 7. Bom, 2 à quinta é 32, 3 ao quadrado é 9 e 7. Então eu fiquei com o seguinte logaritmo, de 32 vezes 9 vezes 7, na base 2016, dividido por 10. Se eu resolver essa multiplicação 32 vezes 9 vezes 7, isso vai me dar 2016. Então eu tenho agora o logaritmo de 2016 na base 2016, dividido por 10. Sempre que eu tiver um logaritmo em que o logaritmando é igual à sua base, o resultado é 1, porque da definição de logaritmos, né? Então eu tenho 2016 elevado a algo que vai ser igual a 2016. Esse algo tem que ser 1. Então, da definição do próprio logaritmo, vem que esse logaritmo é, na verdade, 1, ficando o resultado final. Então, o resultado final de S é 1 sobre 10, que é a alternativa E. Bom, espero que tenha ficado claro. Obrigado e até o próximo vídeo.